Como dolarizar a sua carteira de investimentos, como investir no exterior, vale a pena, né, investir em ativos dolarizados ou não, vale a pena investir em BDRs aqui pela Bolsa Brasileira ou investir direto em uma corretora onde a gente tem acesso à Bolsa norte-americana. Se você tem esse tipo de dúvidas, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou sanar todas as suas dúvidas. E se você chegou por aqui e ainda não me conhece, eu me chamo Luana, sou especialista de investimentos e planejadora financeira certificada. Aqui nesse canal eu falo sobre economia, finanças e investimentos, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já considere se inscrever aqui no canal. De vez em quando eu recebo essa pergunta, tanto dos meus clientes de consultoria de investimentos, quanto dos meus mentorados, daqueles que fazem a mentoria de investimentos na prática. E eles me perguntam, Luana, realmente vale a pena investir no exterior? E vem aqui que eu já vou te responder essa dúvida. Sim, já começo te dizendo, sem enrolação, que vale a pena investir no exterior. E aqui eu quero que você reflita, porque a gente não pode ser só um papagaio de pirata repetindo aquilo que a gente escuta. A gente precisa entender as razões pela qual vale a pena investir no exterior. Então eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você investiria todo o seu dinheiro na África do Sul? Certamente a sua resposta foi não. Então eu te faço uma outra pergunta. Por que você investe todo o seu dinheiro no Brasil? Sendo que o Brasil é um país emergente, assim como a África do Sul. Se essa pergunta te gerou um certo desconforto, ótimo, essa era a minha intenção e aí eu vou seguir falando sobre isso, tá? Temos um outro ponto. Hoje nós vivemos em uma economia globalizada, então a gente consome vários produtos que são produzidos em outras partes do planeta. Por que o seu dinheiro estaria alocado em um único lugar, em uma única economia? E a gente não vai parar por aí, eu vou te trazer uma outra reflexão e eu quero que você reflita sobre isso, né? Imagine então que uma pessoa, ela investia todo o seu dinheiro durante todos os anos da sua vida, então ela recebia o seu salário, eventualmente a sua renda, 20, 30% da sua renda ela realmente investia sempre dentro do seu país. E aí chegou na sua velhice para começar, né, a usufruir de uma renda passiva vindo daqueles investimentos que essa pessoa construiu ao longo da sua vida, e essa pessoa percebeu, perdeu o poder de compra internacional, porque essa pessoa morava na Venezuela. Então, esse investidor, ele ficou pobre internacionalmente, porque o dinheiro dele desvalorizou absurdamente frente à moeda mais forte do mundo, que é o dólar. Isso vai acontecer com o Brasil e com os investidores que investem todo o seu patrimônio aqui no Brasil? De verdade, eu duvido muito. Mas não custa arriscar. Quando a gente está falando de investimentos de um prazo mais longo, né, toda a cautela e todas as formas de diversificação são válidas, porque o que está muito à nossa frente no mercado é muito difícil de prever, até o que está próximo da gente no mercado financeiro. Se tudo que eu falei até agora serviu para você realmente entender que vale a pena investir também no exterior, então agora a gente vai responder a próxima pergunta: como nós investimos o nosso dinheiro no exterior? Existem várias formas da gente poder investir no exterior. Existem as formas mais burocráticas e que requerem um patrimônio financeiro maior, como, por exemplo, abrir uma offshore ou então investir através de um trust, como também existem as formas menos burocráticas e acessíveis para investidores que têm um recurso menor. No vídeo de hoje eu não vou me aprofundar em trust offshore, então eu vou mostrar para vocês as formas da gente expor o nosso patrimônio no mercado internacional de uma forma menos burocrática e com menos dinheiro. Então você precisa entender que hoje a gente pode investir no exterior investindo, por exemplo, em BDRs. O que são BDRs? São recibos de ações que não são brasileiras, que são americanas, mas que são negociadas na nossa bolsa de valores. Então, por exemplo, eu posso investir nas ações da Apple na própria bolsa de valores brasileira através da B3. Só que a Apple é uma empresa americana e ela não tem capital aberto aqui no Brasil. Então, quando a gente compra um BDR aqui, um recibo de ação da Apple na nossa bolsa americana, a gente não está propriamente comprando uma ação, a gente está comprando um recibo de ação. E aí, quando a gente investir e comprar esse recibo de ação, né, a gente vai investir em real, só que a cotação deste BDR vai variar também, não só conforme a cotação dessas ações lá no exterior, como também de acordo com a variação do dólar. Então eu acabo sim me expondo à variação cambial se eu invisto em um BDR. Eu, Luana, recomendo que você faça a exposição do seu patrimônio, né, no mercado internacional ou em dólar através de BDRs? Não.
eu não recomendo, mas eu estou trazendo essa informação aqui nesse vídeo porque existe essa opção. Mas hoje, com a democratização que o mercado de investimentos vem sofrendo, a gente consegue investir direto na Bolsa Americana, onde essas ações da Apple estão disponíveis lá, né, que seria na Nasdaq, que é a Bolsa de Valores americana de tecnologia. A gente consegue se expor diretamente aos ativos que estão sendo negociados na Nasdaq através de uma corretora. E que corretoras seriam essas, né? Hoje eu vou te sugerir três. A gente pode fazer isso através da Avenue, a gente pode fazer isso através da Nomad ou então através do Inter. Ambas as plataformas, ambas as corretoras são tranquilas, seguras e fáceis de fazer esse tipo de investimento. Então, basicamente, a gente vai pegar o nosso recurso financeiro que esteja no nosso banco ou em outra corretora, fazer uma transferência para uma dessas corretoras que eu acabei de falar, e aí ali dentro a gente pode converter o nosso real, que vai estar ali dentro, na moeda desejada, que seria em dólar. Depois de fazer essa conversão, eu posso comprar os ativos que são negociados diretamente nos Estados Unidos, nas bolsas de valores que a gente vai ter acesso se tiver conta nessas corretoras. Qual é o benefício de eu levar os meus recursos para dentro dessas corretoras e ter a possibilidade de me expor ao mercado norte-americano? Os benefícios são vários, não só porque eu vou estar comprando ativos que são negociados diretamente nas bolsas norte-americanas, como eu também vou ter uma exposição muito mais fidedigna ao câmbio, diferente se eu investir, por exemplo, aqui em BDRs direto pela B3. Tem um outro fator também. O mercado norte-americano de investimentos tem uma infinidade de produtos muito maior do que o nosso. É claro que é um mercado de renda variável muito mais antigo, muito mais robusto, então é por isso também que a gente tem muito mais opções, até porque também a maioria da população dos Estados Unidos investem em ativos de renda variável, né? Então é criado novos produtos de investimento de uma forma muito mais constante do que aqui. Além das próprias ações das empresas que são muito negociadas nas bolsas americanas e tem uma variedade muito maior do que aqui na B3, né? Nós também conseguimos investir em ETFs, que são os famosos fundos de índices. Esses fundos de índices, eles são muito procurados pelos investidores estrangeiros e é uma forma da gente conseguir se expor a mercados que normalmente seria um pouco mais difícil de nós conseguirmos investir, como, por exemplo, em índices da China ou índices de outros países que é um pouco mais complicado de nós, como investidor, conseguirmos abrir uma conta em uma corretora nesse outro país e nos expormos àquele mercado ou àquela economia. É claro que investir em ETFs não tem só esse objetivo, nós temos uma infinidade de ETFs, tanto aqui na Bolsa Brasileira e principalmente, né, nas bolsas dos Estados Unidos. Mas esse exemplo de investir em economias que são um pouco mais difíceis da gente ter acesso é sim uma ótima alternativa investir nesse tipo de ETF. Para vocês terem uma noção de como o mercado de ETFs é muito mais desenvolvido nos Estados Unidos, é possível que a gente invista em ETFs que lucrem com a queda das bolsas de valores. Isso mesmo, são os ETFs invertidos. Então, por exemplo, aqui no Brasil, se nós quisermos apostar contra algum tipo de ativo, nós teríamos que montar uma operação de opção de venda. Nos Estados Unidos, se a gente quer investir contra algum tipo de ativo ou de alguma bolsa ou até de alguma economia, existem ETFs que fazem isso. Então, existem ETFs, por exemplo, que eles vão apresentar rentabilidade, eles vão apresentar lucro, se de repente o S&P cair. Isso mesmo, então a gente consegue investir tanto na alta quanto na queda dos ativos. Luana, então isso significa que eu deveria levar todo o meu patrimônio de investimentos para investir fora do país? Eu diria que não. O que acontece é que foi criado como se fosse uma narrativa de pânico por muitos profissionais, alguns até influencers, né? Falando que a gente deve mandar o nosso patrimônio para o exterior, que deve comprar dólar. E é o seguinte, eu acredito sim que nós devemos ter uma exposição internacional, que nós devemos dolarizar parte do nosso patrimônio, mas a gente deve fazer isso com cautela, a gente deve fazer isso com planejamento, entendendo as razões e as proporções que os nossos investimentos estão indo em cada caixinha, né? Porque quando nós montamos uma carteira de investimentos,
uma parcela de cada tipo de investimento vai para uma classificação de ativos, né? Então a gente precisa entender por que nós estamos colocando 30% do nosso patrimônio no exterior, por que nós estamos colocando X% em um ativo pré-fixado. Então tudo isso é construído quando a gente vai construir uma carteira de investimentos. Então não basta simplesmente a gente agora que entendeu que dá para investir no exterior, e é importante, né, termos uma exposição no exterior e que a gente simplesmente vai pegar todo o nosso dinheiro e vai aplicar no exterior e vai expor todo o nosso patrimônio em dólar. Tem um outro ponto muito interessante que eu não posso deixar de falar para vocês, que é em relação aos investimentos fracionados que a gente consegue fazer no exterior. Então, hoje no Brasil, eu posso investir, por exemplo, em uma única ação através do mercado fracionado, né? Eu posso comprar um lote padrão de 100 ações ou eu posso investir em uma única ação através do lote fracionado. Nos Estados Unidos, eu não preciso nem comprar uma única ação, eu consigo comprar partes de uma ação. Então, se tem uma única ação que custa $100, eu consigo investir, por exemplo, $20. Então, eu compro parte de uma ação. Isso é muito interessante, algo que aqui no Brasil a gente não consegue fazer. Se uma ação custa R$ 100, a gente precisa ter R$ 100 para comprar pelo menos uma única ação. Tem quem me pergunte também, Luana, eu não quero investir no exterior, também não quero, né, investir em BDRs, existe outra forma de eu expor meu patrimônio em uma moeda forte, que é o dólar, por exemplo? Sim, o ideal seria eu investir em uma dessas corretoras que eu possa ter o acesso direto ao mercado internacional. Mas se eventualmente, por alguma razão, você não quiser fazer isso, a gente também consegue se expor a uma moeda forte, por exemplo, em dólar, através dos fundos cambiais. Na minha percepção, é a melhor opção? Não, mas como eu falei, tudo vai depender do perfil daquele investidor, tudo vai depender do objetivo daquele investidor, se o investidor busca facilidade ou não, apesar de que todos esses processos que eu falei até agora são muito simples, né? Mas tem pessoas que realmente não querem abrir conta em uma outra corretora, querem centralizar tudo no mesmo lugar, enfim. Então, existem sim N formas de a gente conseguir expor o nosso patrimônio em ativos atrelados ao dólar ou em investimentos internacionais. Se eu deixei de mencionar alguma informação que você acredita que seja relevante, complementa o meu vídeo aqui também nos comentários, aproveita e deixa o seu like aqui nesse vídeo se você gostou, se ele foi útil para você, assim o YouTube entende que o conteúdo é bom e entrega para mais pessoas, e aproveita para me seguir também nas minhas outras redes sociais.